Olá, então estamos aqui para mais um episódio desses vídeos que nós temos feito para conversar especialmente das situações relacionadas aos incêndios que ocorreram e ainda estão ocorrendo recentemente aqui na região de São Carlos. Como a gente comentou anteriormente, nós temos também a expectativa de compartilhar com o público, com as pessoas, um pouco da nossa experiência como ativistas e ambientalistas nos últimos anos. E como a gente comentou, muito dessa experiência vem também de atuação mediante instituições responsáveis, por exemplo, pela fiscalização ambiental. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre, diante dessas situações que ocorreram, que a gente considera muito ruins, a gente começa a se perguntar como isso poderia ter sido evitado, como isso pode ser melhorado a partir de agora, que entidades, instituições estão envolvidas na responsabilidade por evitar a repetição desse tipo de coisa. E aí a gente passa, então, a fazer pesquisas sobre o papel de cada instituição, né, de cada parte da sociedade, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Oi, bom dia a todos. Antes de entrar no assunto que a Lara estava explicando, eu vou dar algumas atualizações sobre a situação na Estação Ecológica de Jataí. Ontem recebemos a informação de que o fogo reiniciou em alguns pontos da Estação Ecológica de Jataí, é o que os brigadistas chamam de reignição, e um fenômeno provavelmente agravado pelo vento dos últimos dias. Por isso, as pessoas e os meios de combate contra incêndios ainda não foram desmobilizados e, ao mesmo tempo, infelizmente, iniciaram outros incêndios em unidades de conservação próximas, nos municípios de São Simão e Casa Branca, e parece que equipes de combate se deslocaram para esses lugares. Continua também, além do combate aos incêndios, o trabalho de monitoramento dos animais que sobreviveram e, junto com os responsáveis que atuam na estação ecológica, aqui em São Carlos estamos tentando nos organizar para que os comedouros sejam reabastecidos com frequência e a duração necessárias. A Estação Ecológica de Jataí, assim como outras estações ecológicas que foram duramente atingidas pelos incêndios das últimas semanas, outro exemplo é a Estação Ecológica da Mata do Jacaré, em Brotas, da qual se falou muito pouco, né? Só para citar as mais próximas da nossa cidade, São Carlos, né? Então, essas estações ecológicas, elas são consideradas, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, unidades de proteção integral, que se destinam unicamente à preservação da natureza e à pesquisa científica, em virtude da representatividade e também da riqueza das comunidades de vida, as plantas e os animais que abrigam. Contudo, os últimos acontecimentos demonstraram que as áreas que deveriam ser mais protegidas são os ambientes mais vulneráveis aos incêndios. E começamos a nos perguntar o porquê disso. O que pode ser feito para que pare de acontecer? Quem seria responsável por fazer? Não só no caso das unidades de conservação, mas também no caso em que as matas, os fragmentos de cerrado se encontram fora das unidades de conservação, em propriedades particulares, por exemplo, que também foram atingidas por incêndios devastadores. Nos parece que essas perguntas são fundamentais para entender não só quais órgãos são responsáveis pela prevenção, o combate, a recuperação da vegetação e dos animais depois dos incêndios, mas também o que podemos fazer como cidadãos, tanto para cobrar ações mais efetivas dessas instituições, como para somar esforços à atuação delas. Um exemplo é a formação de brigadas contra os incêndios. Na verdade, muito antes do incêndio na Estação Ecológica de Jataí, que não foi o primeiro e nem o único nos últimos anos, nós já nos questionávamos sobre responsabilidades e, em mais de um caso, exigimos, através de manifestações, tanto no Ministério Público Federal como no Ministério Público de São Paulo, que os responsáveis cumprissem com suas obrigações. E nessa jornada aprendemos um bocado. Aprendemos, em primeiro lugar, que essas responsabilidades na prevenção, combate e recuperação não são de uma única instituição ou esfera de governo, do governo federal e do IBAMA, por exemplo.
mas são compartilhadas entre governo federal, estadual, municipal e também com o setor privado. O artigo 39 do chamado Novo Código Florestal de 2012 diz que os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais. Abrindo uma parêntese aqui, para dizer que o CISNAMA, ou Sistema Nacional de Meio Ambiente, compreende todos os órgãos na instância federal, estadual e municipal que são responsáveis por colocar em prática planos e projetos de proteção e melhoria da qualidade ambiental, como, por exemplo, os planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais. Cada estado e município deveria ter o seu. Em entrevistas recentes, tanto o diretor do IBAMA, Rodrigo Agostinho, como o ministro de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, reafirmaram que o governo federal pode se prestar socorro em situações de desastre e emergência, como tem acontecido no caso dos incêndios aqui em São Paulo, mas não tem como colocar um fiscal em cada esquina, e que, portanto, deve existir uma atuação coordenada entre diferentes esferas governamentais. O ministro sugeriu, como exemplo, a criação de corpos de bombeiros municipais para fortalecer a capacidade dos governos locais de prevenir e combater o fogo. No estado de São Paulo, existe um plano de prevenção e combate a incêndios florestais? E no município de São Carlos? Se existem, como deveriam funcionar? A Lara vai falar um pouco melhor sobre isso. Sim, quando a gente começou a fazer, então, essa pesquisa, a gente descobriu que o Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui em São Carlos, elaborou um plano. Quando a gente vai para o site da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a gente vai aprender ali sobre o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que é chamada Operação São Paulo Sem Fogo. Então, ali vai dizer desse planejamento que o Estado de São Paulo tem para diminuir os focos de incêndio, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, proteger áreas com cobertura vegetal. Aqui, né, é o logotipo. E aqui no site a gente vai ver quais municípios aderiram até agora a essa operação, e a gente veria que São Carlos foi um dos municípios que aderiu. Mas a gente ainda não conseguiu descobrir se o Poder Executivo do município, a Prefeitura, aderiu, ou se é que, então, o Ministério Público coordena a Operação Corta-Fogo em São Carlos. Né? Então, vinculada a esse Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, diz aqui na notícia do site do Ministério Público que ela é coordenada na região de São Carlos pelo Ministério Público de São Paulo. A gente deu uma pesquisada e nós não encontramos se isso é uma prática comum ou não, que nos municípios esse plano seja coordenado pelo Ministério Público. A princípio, não. Pela pesquisa que a gente fez, a gente não encontrou outros municípios em que o Ministério Público seja o responsável pela operação naquela cidade. A gente se questionou, inclusive, sobre a eficácia disso, porque, como a gente sabe, o Ministério Público tem, entre as suas atribuições, principalmente, não é essa palavra exata, fiscalizar, né? Eles não são um órgão fiscalizador, mas nesse sentido de contribuir para que o Poder Executivo cumpra a sua parte. Tanto é que é ao Ministério Público que a gente recorre quando alguma repartição, algum órgão do Poder Executivo não está cumprindo tão bem a sua função, seja municipal, estadual ou federal. E nesse caso, a gente ficou só com essa dúvida, assim, se o próprio Ministério Público é responsável por esse plano aqui em São Carlos, a quem a gente recorreria para cobrar que ele fosse melhor, por exemplo, né, já que o próprio Ministério Público é responsável. De certa forma, a gente tentou entender melhor como está funcionando esse plano, e a gente, portanto, enviou uma mensagem, né, para o Ministério Público perguntando em que pé que esse plano está, e a gente recebeu a seguinte resposta do Ministério Público. O balanço das ações previstas nesse plano de 2024 será realizado nas últimas reuniões mensais do ano. Então, nós não recebemos, na verdade, então isso significa que nós não recebemos uma informação sobre em que ponto que o plano está.
Nós vamos dar um pouquinho uma olhada no plano, tá? Então, ele tem lá 31 ações previstas, e aqui eles preveem, né, programa ou objetivo estratégico associado, quais são as metas, os indicadores, o prazo e os órgãos responsáveis. A gente tem diversas siglas aqui, que a Alessandra precisou ficar pesquisando algumas para descobrir, mas esse é o material que está disponível para o público no site da Prefeitura de São Carlos, né, como esse plano do Ministério Público. Dentro dessa operação Corta-Fogo, chamava Operação Corta-Fogo antes, mas agora é Operação São Paulo Sem Fogo, né? E aí a gente não vai ver tudo com vocês, mas a gente sugere que vocês verifiquem no site para conhecer esse plano, né, o que ele prevê. Nós vamos comentar aqui alguns itens, por exemplo, o item 7. Então, o item 7, formação e capacitação de brigadas municipais. E é considerado uma ação permanente, não tinha um prazo específico de cumprimento. Parece excelente essa medida para nós, mas é isso, nós já estamos em outubro, ocorreram todos esses incêndios, esse plano era para ocorrer em 2024, e a gente não teve conhecimento da formação e capacitação de brigadas municipais, então fica essa dúvida se isso começou, não começou, e por que sim ou por que não, né? O objeto 8, por exemplo, plano de contingência para a fauna impactada. Ela estava prevista para maio de 2024. A gente vai entrar um pouquinho depois nesse plano de contingência que está apresentado no site da Prefeitura também. O item 10, por exemplo, comunicação de incêndios para investigação pela Polícia Civil. É uma ação considerada uma ação permanente, mas, por exemplo, a gente esteve na polícia para saber se tinha sido feito o boletim de ocorrência em relação à queima, né, a queimada que aconteceu em uma área de APP aqui na cidade, e a resposta foi não, que não tinha sido feito boletim de ocorrência para aquele caso, sendo que é uma área, como diz aqui, né, de APP. Então, uma área de reserva legal. Tá bom. Reserva legal, é RL aqui, né, desculpa, tá certo. Mas está previsto aqui que, nesse caso, teria que ter o boletim de ocorrência para que tivesse a investigação pela Polícia Civil, né, da responsabilidade, mas, nesse caso, pelo que nós, até onde nós tenhamos conseguido acesso, não aconteceu. Um exemplo, né? O item 11, por exemplo, a operação de fiscalização de aceiros. Estava previsto até a primeira quinzena de maio de 2024. E aí tem um indicador bem objetivo, número de propriedades rurais fiscalizadas e número de quilômetros de aceiros fiscalizados. E é por isso dá a dúvida, assim, se essa meta era para ter sido cumprida até a primeira quinzena de maio, esse é o número que a gente já poderia ter acesso. Né? Então, quando a gente perguntou para o Ministério Público quais que são as ações em andamento, quais são os resultados já obtidos, a gente ficou um pouco sem entender por que a gente não teve acesso, por exemplo, aos resultados do item 11, que supostamente já deveriam existir, né? São números que já deveriam estar disponíveis para a gente consultar, né? O item 14, por exemplo, manutenção das áreas verdes públicas, parques públicos urbanos e rodovias municipais. Também tem o prazo até final de junho de 2024. E também tem indicadores bem objetivos. Número de áreas verdes limpas, área total roçada, número de quilômetros de aceiros e acostamentos limpos. E a gente também não teve acesso a essa informação, nem perguntando e nem por um meio de comunicação aberto, que a gente sugere, né, imagina que alguns órgãos, por exemplo, o Ministério Público, já que ele está responsável pelo plano aqui em São Carlos, e a própria Prefeitura, deixassem essas informações públicas já por natureza. Isso, inclusive, está previsto na Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação não quer dizer só que quando a gente pergunta, eles têm a obrigação de responder. Significa que a regra tem que ser a informação bem disponível. A exceção é o sigilo, a exceção é a dificuldade para conseguir as informações. Então, de certa forma, aqui, né, fazendo esse comparativo com a lei, isso não tem acontecido, porque não tem um lugar que já seja disponível para pessoas como nós, que estão pensando aqui, como que a gente pode contribuir, o que tem sido feito na nossa cidade, na nossa região sobre isso. A gente não consegue a informação, nem porque ela já está disponível e nem quando a gente vai perguntar, no caso, por um e-mail, né? A gente vai conversar depois em outros episódios como que a gente faz para conseguir, porque se a gente pergunta formalmente dentro do site, por exemplo, de informação do Ministério Público, daí eles seriam obrigados a responder, por causa da lei do acesso à informação. Mas, por enquanto, fazendo uma consulta informal por e-mail, a gente não conseguiu. E, comentando só o item 21, que é a atualização do plano de contingência da Defesa Civil Municipal, também estava previsto para abril de 2024. E a gente também, é uma coisa, né, o plano de contingência atualizado, ele foi atualizado, não foi? Então, é uma coisa que, né,
já tinha um prazo e a gente não sabe. Então, são só alguns exemplos, né, dessa leitura que a gente fez do plano e dessa expectativa que a gente tem que os resultados fossem mais transparentes. E a gente tem esse histórico aqui na cidade, né, sobre o fato de que não existe um CETAS, portanto, não existe um centro responsável pelo resgate dos animais sobreviventes de situações como, por exemplo, esses incêndios, e de tratamento, e de reabilitação, e de devolução à natureza. Por enquanto, historicamente, no nosso município, o Parque Ecológico tem feito essa função. Mas, no evento recente em que a gente esteve presente, que é o primeiro seminário, como chama, Alessandra? O Seminário sobre Fauna Silvestre e Desenvolvimento Urbano. O primeiro seminário organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, lá, tanto o próprio diretor do Parque Ecológico quanto os promotores do Ministério Público que estavam lá presentes e fizeram uma fala, houve essa admissão de que esse papel tem sido cumprido de certa forma irregularmente, porque eles não têm exatamente a estrutura mesmo necessária para isso, por falta, né, de verba e não era esse o objetivo inicial do Parque Ecológico, e até mesmo por uma questão legal, né? Eles comentaram lá que eles chegaram a ser questionados pela Secretaria Estadual por estarem cumprindo uma função que supostamente não seria deles. E foi questionado assim, isso é um problema. O Estado não cria um CETAS aqui na região e critica o Parque Ecológico porque está fazendo. Isso foi colocado pelo Ministério Público como um problema, mas o fato é que, como a gente está acabando de dizer, faz parte do nosso papel como sociedade compreender como essas coisas estão acontecendo e tentar entender como que a gente vai fazer para contribuir para que essa situação se modifique, né? Ficou um paradoxo, assim, né? Eles é que estão fazendo, e o plano aponta para isso, assim, aponta para que, se o animal estiver vivo, ele pode ser levado para o parque ecológico. Então, assim, é uma assunção de uma situação, né? A gente está assumindo uma situação irregular. Os únicos órgãos que de fato seriam operativos na execução desse plano de contingência para a fauna afetada por incêndios, são justamente o Parque Ecológico, com todos os problemas que a Lara acabou de mencionar, e a Polícia Militar Ambiental, né? Sabemos que não conta com um grande efetivo, não conta com veículos, eles cobrem uma região muito vasta, então não podem estar presentes nas situações em que tem acontecido aqui em São Carlos. Então, assim, é um plano esse que tem muitas limitações ainda. Esse, na verdade, é apresentado como plano, mas é um fluxograma, né, de ações, de operações que deveriam ser desenvolvidas pelo Parque Ecológico e pela Polícia Militar Ambiental. Que tem aqui, né, o que deve ser feito, mas não tem muito bem por quem deve ser feito, mas acaba aparecendo aqui o Parque Ecológico em alguns desses itens aqui como o local que vai receber e recuperar esse animal, como a gente acabou falando, apenas confirmando um pouco esse paradoxo entre eles mesmos admitirem que não poderiam e não teriam condições de estar fazendo tão bem, mas ao mesmo tempo continua sendo eles que devem fazer. Então, acho que a gente tentou hoje comentar sobre essa questão da responsabilidade do Ministério Público, que nesse caso a gente considera um pouco diferente do normal, porque geralmente o Ministério Público é aquele para onde a gente vai quando a gente está observando alguma coisa que está sendo feita ou por uma pessoa, um proprietário privado de terra, ou pelo próprio Poder Executivo, e a gente acha que tem um problema, a gente enxerga um problema ali, e a gente geralmente busca apoio no Ministério Público para cobrar a resolução desses problemas. Mas nesse caso é o próprio Ministério Público que está responsável por esse plano, e por enquanto, como a gente tentou mostrar, não está parecendo tão transparente no sentido de que ajude a população a contribuir, a participar ativamente desse plano, compreender como que ele está funcionando. Acho que era isso que a gente queria demonstrar hoje. No próximo episódio, a gente vai falar sobre um problema que é muito parecido, é sobre como a comunicação dos incêndios, a análise dos incêndios, ela vem sendo feita pela imprensa. Vamos ver como o discurso da imprensa privilegia certos aspectos, né, dessa questão dos incêndios,
e deixa de lado outros. E isso é uma coisa que tem nos incomodado bastante e gostaríamos de refletir um pouquinho com vocês a respeito disso. Por enquanto, muito obrigada pela atenção de vocês. Continuamos abertos a críticas, sugestões e a compartilhamento de experiências, se vocês quiserem. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. Obrigada.